5 coisas que entristecem o Espírito Santo. Se você está se perguntando como agradar o Espírito Santo, a resposta é fácil. Se conhecermos as coisas que entristecem o Espírito Santo, logo podemos praticar o oposto. E assim vivermos para o que fomos chamados, para ser sal da terra e luz do mundo, cheio do Espírito Santo. Talvez há pessoas que pensem que o Espírito Santo não se entristece, mas em Efésios capítulo 4 e versículo 30, confirma que o Espírito Santo pode ser entristecido. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual você foi selado para o dia da redenção. É importante também lembrar que Jesus nos escolheu como seus e nos garantindo a salvação. Se o Espírito Santo nos ama o suficiente para se entristecer com nossa desobediência, isso também significa que ele nos ama incondicionalmente para se alegrar com a nossa obediência. Ele é sensível aos nossos atos e omissões. E o grande fato é que quando nós entristecemos o Espírito Santo, a nossa vida literalmente começa a desandar. Quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente se afasta dele. Isso mesmo, não é ele que se afasta de nós, e sim nós que acabamos nos afastando dele, através das nossas atitudes erradas. Toda luta que você tenta travar contra o mal, estando afastado do Espírito Santo, você certamente irá perecer. Você está sujeito a facilmente cair. Existem muitas coisas que você pode fazer que venham entristecer o coração do Espírito Santo, mas hoje vou citar somente 5 delas. Soberba. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 6, fala que o Senhor exalta os humildes, mas ele resiste ao soberbo. Isso significa que ele abate os orgulhosos e sustenta com sua graça aqueles que têm um espírito humilde. Deus resiste aos soberbos porque essas pessoas satisfazem seu orgulho no mundo. O soberbo se acha merecedor de tudo. Diferentemente dos soberbos, os humildes entendem que são totalmente dependentes de Deus e são gratos. Vingança. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescerem na fé, a conseguir o que necessitam, para que as pessoas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. O sentimento de vingança é um sentimento que entristece muito o Espírito Santo. Se hoje eu te perguntar se alguém já te fez algum mal, certamente você vai dizer que sim. Tanto que você provavelmente deve lembrar de cada detalhe de como isto ocorreu até hoje. Essa atitude entristece tanto o Espírito Santo, pois Deus é justo e isso que você está mentalizando não é justiça. Isso é sentimento de vingança e mágoa. Precisamos entender que a falta de perdão é espiritualmente destrutiva, porque é contrária à vontade de Deus e afeta nossas emoções, pensamentos, orações e nosso relacionamento com nosso Deus. A Bíblia é muito clara: devemos perdoar qualquer um que nos causar dano, porque nós mesmos fomos perdoados de uma dívida de pecado muito maior por Deus. A pessoa que não se arrepende dos seus pecados. O Senhor declarou que nada impuro pode herdar o reino do céu. Nossos pecados nos tornam impuros e indignos de retomar a presença do nosso Pai Celestial e de viver com Ele. A pessoa que não se arrepende, eles também trazem angústia à nossa alma nesta vida. O arrependimento é um dos primeiros princípios do Evangelho e é essencial para a nossa felicidade nesta vida e por toda a eternidade.
O arrependimento é uma mudança na mente e no coração, que nos dá uma nova perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. E quando isso não acontece, entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece quando não somos sinceros de coração. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A sinceridade cristã é aquela que se confronta com Deus do jeito que é, porque às vezes nós queremos fazer média até com Deus. Sincero é aquele que se apresenta diante do Senhor do jeito que está vivendo, passando, sofrendo e enfrentando a vida. A sinceridade é viver a verdade. Sejamos autênticos e sinceros com nós mesmos e não tenhamos medo de assumir aquilo que somos. Deus cura, salva e transforma o que é vivido e assumido. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Quanto àquele que provoca divisões, advirte-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. De todas listadas aqui, esta não só entristece o Espírito Santo, como também é abominável aos olhos de Deus. Quando Deus abomina algo, é porque sente aversão a isso. Não é bom ser visto por Deus como alguém que pratica o que é abominável. A língua foi criada para ser uma fonte de bênção, mas infelizmente, muitas vezes, se torna um instrumento de guerra. Com língua mentirosa, testemunha falsa, que profere mentiras, e aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Hoje existem casamentos e ministérios destruídos, pessoas esgotadas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente por causa de pessoas que emprestam a língua ao inimigo para semear contenda entre irmãos. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Os verdadeiros filhos de Deus foram chamados para promover a comunhão e não divisão. Aqueles que causam divisão não têm o Espírito Santo de Deus. Então, isso nos deixa claro que aqueles que causam discórdia entristecem o coração do Espírito Santo. Se todas essas coisas que foram citadas, entre muitas que não foram citadas aqui, entristecem o Espírito Santo, então não pode ser praticadas por mim e você, pois sofremos as consequências da desobediência a Deus e à sua palavra. Mas seremos grandemente recompensados se nós desviarmos das coisas que são abomináveis a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe para que esse vídeo alcance mais vidas. Que Deus abençoe sua vida e sua família.